Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de março, celebramos São Macário. Nosso santo de hoje honrou em vida o seu nome, que etimologicamente significa iluminado e feliz. Não sabemos nada sobre a sua infância, sobre a sua juventude. Sabemos que ele foi bispo de Jerusalém numa época muito importante para essa cidade. Já há muito tempo que a cidade de Jerusalém passava por várias situações de conflito, de falta de paz. No ano 70, ou seja, algumas décadas depois da morte de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, inclusive o templo. Ela foi sendo reconstruída aos poucos, ainda durante a época do Império Romano. Lembrando que Jerusalém fazia parte do Império Romano. A cidade foi destruída novamente em meados do século II. E a partir de então ela passou a ser chamada inclusive por outro nome. Passou a ser chamada de Aelia Capitolina pelos romanos. No lugar onde anteriormente ficava o Santo Sepulcro, que inclusive os cristãos costumavam fazer peregrinações para lá, o Império Romano mandou construir um grande prédio que era o centro político e administrativo da cidade de Jerusalém, que se chamava Capitólio Romano. No começo do século IV, começou o período da paz constantiniana, ou seja, com o Edito de Milão, expedido pelo imperador Constantino Magno, que tinha se convertido ao cristianismo. Os cristãos deixaram oficialmente de ser perseguidos pelo império. O cristianismo passava a gozar de liberdade. É aí que entra a importância do nosso santo de hoje. Nessa época em que Constantino dá liberdade para a profissão da fé cristã dentro do império, São Macário era o bispo de Jerusalém. E ele aproveitou muito esse momento, em primeiro lugar, para conseguir a autorização do imperador Constantino para demolir o Capitólio Romano e procurar ali, através das escavações, onde estava o Santo Sepulcro. E aí foi um trabalho muito grande, mas que deixou os cristãos de Jerusalém muito empolgados. No fim das contas, foi encontrado o local exato do Santo Sepulcro, inclusive do Calvário também, que ficava ali perto, e um documento muito antigo relata esse momento com as seguintes palavras: quando a superfície original do solo apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição do nosso Salvador foi descoberto. Era a alegria de ver o Santo Sepulcro, o lugar da ressurreição de Nosso Senhor. O Santo Sepulcro foi encontrado juntamente com o Calvário, que era naquela região e que também estava coberto por toda a construção que envolvia o antigo Capitólio Romano. Foi um momento de muita alegria para os cristãos, porque era um lugar santo, venerado até hoje, e São Macário, que era o bispo de Jerusalém, mandou naquele mesmo local, sobre o Santo Sepulcro, construir uma grande basílica que existe, claro que restaurada, reconstruída, mas que existe até hoje, que é a Basílica do Santo Sepulcro. Isso aí marcou a história da cidade de Jerusalém e o povo sempre teve uma grande devoção em relação a São Macário como um bispo que marcou a história de Jerusalém por meio dessa iniciativa pastoral. Além disso, São Macário foi um dos grandes combatentes do arianismo, uma heresia que começou com um padre chamado Ário, que defendia que Cristo era apenas homem, não era verdadeiro Deus. São Macário foi um grande combatente do arianismo, em primeiro lugar na região da Palestina. Ele também participou do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. Dizem os historiadores que ele foi uma das personalidades mais importantes a participar desse concílio, que definiu, entre outras coisas, boa parte do credo niceno-constantinopolitano. Inclusive, tudo indica que São Macário foi um dos autores dessa oração que até hoje nós utilizamos para professar a nossa fé católica, oração em que, entre outras coisas, nós professamos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Macário, 10 anos depois do Concílio de Nicéia, morreu de causa natural na própria cidade de Jerusalém, cidade pela qual ele se consumiu, que ele tanto amou, onde ele foi pastor da igreja, onde ele se santificou e levou muitos outros à conversão. São Macário faleceu no dia 10 de março
do ano de 335 e praticamente logo após a sua morte já foi venerado como santo, como grande bispo, o que de fato ele foi. Nos inspiremos em São Macário no seu amor pela Igreja, no seu amor pelo Cristo, no seu amor pelos sinais da nossa fé. Nós não devemos cair no erro de relativizar aqueles elementos que são preciosos e que são sinais visíveis e concretos que atestam aquilo que nós acreditamos, aquilo para que nós estamos dispostos, ou pelo menos precisamos estar, para dar a nossa própria vida. São Macário ofertou a sua vida em defesa da verdade, em defesa da Igreja, como pastor e guia da Igreja de Jerusalém. Nos inspiremos para que nós também tenhamos o mesmo amor pela Igreja, por aquilo que é sagrado, por cada ser humano em particular, que é um sinal da presença de Deus no meio de nós, e sejamos resposta na vocação que o Senhor conferiu a cada um de nós. São Macário, rogai por nós.